E aí, beleza? Eu sou o Marcelo Yutaro, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas da UFSC e na videoaula de hoje a gente vai falar de zoologia de invertebrados. Vamos começar falando sobre o filo Porífera. Eu separei alguns tópicos importantes na qual vou estar abordando aí durante a aula. Vou falar de características gerais, tipos celulares, classes, tipos morfológicos e reprodução. Beleza? Sem mais enrolação, pessoal, a aula se inicia depois da vinheta ao som de Anuros. Então tá, pessoal, vamos começar falando das características gerais desse filo, né? Quando a gente está falando dos poríferos, o principal representante deste filo que deve vir à sua mente são as esponjas. Portanto, quais são as principais características das esponjas, pessoal? A primeira delas é que as esponjas elas são aquáticas. Sim, elas podem ser encontradas, podem ocorrer em ambientes de água salgada, né, em oceanos, nas profundidades de oceano, ou também elas podem ser encontradas em ambientes de água doce, né, em rios, lagos, enfim. Inclusive, essa ocorrência distinta, né, seja em ambiente de água doce ou em água salgada, às vezes pode acabar influenciando em alguns aspectos reprodutivos dela. A gente vai falar a respeito de reprodução mais para frente ao decorrer da aula, quando a gente chegar nesse tópico. Enfim, vamos continuar aqui. Uma outra característica interessante é que elas são sésseis, né? O que significa isso? Quando tu observa uma esponja ali debaixo d'água, tu vai ver que ela está fixa a um substrato, né? O que seria esse substrato, pessoal? Pode ser uma porção de rocha, uma rocha ali na qual ela se fixa, ali ela se estabelece e ali ela se desenvolve, beleza? Então são seres sésseis, né? Geralmente são fixas a um substrato. O nome porífero já denota a ideia de poros, né? Que isso quer dizer? Ao longo de todo o corpo deste animal, a gente vai notar a presença de poros, né? Que seriam esses pequenos orifícios, né? Pequenos buraquinhos que ficam em todo o corpo de uma esponja, né? Esses poros são extremamente importantes porque é através dele que ocorre a infiltração, né? A entrada da água para a parte interna de uma esponja, né? E nós sabemos que essa entrada da água para a parte interna de uma esponja é muito importante, né, para alguns aspectos fisiológicos desse animal. Beleza? Então eles possuem poros e esses poros permitem a entrada da água para dentro da esponja. Beleza. Justamente também por eles possuírem poros, né, que eles são considerados animais filtradores também, né? Porque o que acontece? Uma esponja ela é fixa a um substrato, né, ela fica paradinha ali, então ela não vai atrás do alimento. Né? Como é que ela se alimenta? Elas são animais filtradores, ou seja, a água entra aqui por esses poros, né, e existem algumas células flageladas, né, que capturam o material particulado da água por meio desses flagelos, e assim eles filtram essas partículas orgânicas presentes na água para se alimentar. Beleza? Inclusive por eles serem filtradores, por possuírem essa capacidade de filtração, né, as esponjas às vezes podem ser importantes indicadores biológicos, né, bioindicadores de qualidade de água. Né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a morte de grandes comunidades de esponjas, né, pode indicar que aquela água ela está inadequada, ela não tem uma boa qualidade, está com algum rejeito tóxico ali, beleza? Então a morte desses poríferos pode indicar, né, a respeito da qualidade da água. São considerados bioindicadores também, beleza? Uma outra característica importante é que eles são ablásticos, né? O que acontece? Se a gente for voltar lá na embriologia, nós vamos ter os animais diblásticos, triblásticos, enfim, né? Que durante o desenvolvimento embrionário, né, conseguem formar folhetos embrionários, né? Uma endoderme, uma ectoderme, uma mesoderme, enfim. No caso dos poríferos, né, eles são aplásticos, né, eles não vão formar nenhum folheto embrionário, né, eles não passam do estágio de blástula durante o desenvolvimento embrionário, beleza? Então são considerados ablásticos e por não formarem folhetos embrionários, consequentemente, eles não formam tecidos. E nós sabemos que tecidos formam órgãos e órgãos formam sistemas, certo? No caso, eles não vão possuir tecidos, em consequência disso, não vão possuir órgãos. Então, que raio de animal é esse? Gente, os poríferos são animais extremamente simplificados. Mas eu penso que justamente essa simplicidade que torna esse animal tão incrível, né? O porífero, ele nada mais é do que um aglomerado de células ali, né?
que estão todas juntas, mas trabalhando de formas quase interdependentes, digamos assim, né? Cada célula vai ser responsável por uma função, né? Seja pela captura de alimento, a distribuição nutritiva dessas partículas, enfim. Opa, eu acabei esquecendo de falar uma coisinha aqui nas características gerais, portanto eu vou complementar aqui rapidinho, beleza? Justamente pelos poríferos eles não desenvolverem, não possuírem tecidos verdadeiros, eles são classificados dentro do reino Animalia em um sub-reino que nós conhecemos como Parazoa, beleza? Portanto, o sub-reino Parazoa é a classificação para o filo porífero por não possuir tecidos, por não desenvolver tecidos verdadeiros, diferentemente de um sub-reino que nós conhecemos como Eumetazoa, que são aqueles animais que chegam a desenvolver tecidos verdadeiros. Beleza? Então tá, vamos continuar aí com a aula. Então, é um aglomerado de células que trabalham ali de forma independente, digamos assim. Beleza? Então tá, eles possuem simetria. Se você for fazer um corte radial numa esponja, eles podem possuir simetria. Mas também algumas esponjas elas podem ser assimétricas, né? Em decorrência de alguns brotos, algumas ramificações que podem surgir no corpo principal de uma esponja, né? Então, se surgem alguns brotos e tal, fica difícil traçar um eixo de simetria. Então, eles são considerados assimétricos também. Fechou? Então essas são as principais características aí a respeito do filo porífero. Vamos falar de estruturas e tipos celulares, beleza? Então aqui eu desenho uma estrutura geral de uma esponja, tá? E o que é importante você saber aqui, né, nessa estrutura? A gente nota a presença de uma cavidade interna aqui dentro do corpo de uma esponja. Essa cavidade interna nós chamamos de átrio, beleza? E essa superfície, essa abertura na superfície superior da esponja a gente chama de ósculo, né? Nós temos aqui os poros, temos uns flagelos aqui, enfim, o que é que acontece? Existe uma coisa que a gente chama de sistema aquífero, né? Que é o caminho da água dentro dessa esponja. Então, o que é que acontece? Nós temos a água aqui, que vai entrar pelos poros, aí o batimento desses flagelos vai gerar uma corrente de água aqui no átrio, que vai ser liberada aqui pelo ósculo. Então, esse é o caminho da água dentro de uma esponja. Vamos ver mais detalhes a respeito dos tipos celulares aí que trabalham dentro de uma esponja, pessoal. Bom, temos uma parte aqui que eu puxei o zoom com a presença de alguma das principais células nesses animais. Aqui a gente já nota uma célula bem chamativa, que apresenta esse flagelo e um colarinho. Essa célula a gente chama de coanócito, né? É uma célula extremamente importante para esse animal. Por quê? Justamente porque o batimento dos flagelos dessa célula geram as correntes de água aqui dentro do átrio que vai ser liberado pelo ósculo. Mas também o batimento desses flagelos permite a captura de alimento. Que alimento? Um material particulado, né? As partículas orgânicas presentes ali na água, que ficam presas nesses flagelos, vão para o interior dessa célula, onde essas partículas vão ser fagocitadas. Beleza? Então, os coanócitos são células extremamente importantes, né? Para gerar as correntes de água dentro do átrio e também para a captura de alimento das esponjas. É importante a gente lembrar que essa superfície de revestimento interno nós chamamos de coanoderme. Ou seja, a coanoderme ela é formada aqui por uma série de coanócitos, né, que vão formar esse revestimento interno. Beleza? Então tá. Por trás da coanoderme, né, desses coanócitos, nós vamos ter células totipotentes, digamos assim, né, células troncos que vão dar origem, vão se diferenciar em outros tipos celulares. Que células são essas? Nós chamamos de amebócitos, né? Tem esse formato meio ameboide, né? Meio amórfico, assim, um formato específico, né? Essas células são importantes porque elas apresentam algumas enzimas digestivas também, apresentam uma lipase, uma amilase, enfim, que vão auxiliar nesse processo de digestão desse material particulado fagocitado aqui nos coanócitos. Sem contar também que essa célula auxilia na distribuição nutritiva, né, dessas partículas orgânicas. E, como eu falei anteriormente, elas atuam como se fossem células-tronco também, né? Dando origem, formando aí diversos tipos celulares que vão ser importantes para o corpo dessa esponja, né? Por exemplo, os amebócitos podem formar os esclerócitos, né? Dar origem aos esclerócitos, que são células que vão produzir a sustentação, né, do esqueleto da esponja, digamos assim, produzindo as espículas, os espongiócitos que vão produzir as fibras de esponginas, enfim, são células que também podem dar origem a outros tipos celulares. Então tá, aqui por trás dos amebócitos, ou entre os amebócitos ali, a gente vai ter
essas estruturas aqui que nós chamamos de espículas, né? Essas espículas, elas podem ser de sílica ou de carbonato de cálcio, tá? E essas espículas, a função dela é dar sustentação na estrutura da esponja, né? Dar uma estruturação ali, uma sustentação ao corpo da esponja, juntamente com essas fibras, né, que eu desenhei em rosa, que nós chamamos de fibras de esponginas, né, que são originadas a partir dos espongiostos, né. Essas fibras de espongina, né, elas são fibras proteicas, né, com aspecto meio elástico, como se fosse um colágeno, digamos assim, né, e juntamente com as espículas, elas vão dar sustentação, digamos, ao esqueleto da esponja, tá? Então a função é de sustentação. Nós também temos essa célula cilíndrica, né, que é chamada de porócito, né, que são basicamente os poros ali das esponjas, né. Esses porócitos, eles possuem uma abertura contrátil, né, que abre e fecha. Essa aberturinha aqui a gente chama de ósteo, né, e a função dessa célula é permitir a entrada de água ali para dentro do átrio, para a cavidade interna da esponja, beleza? Então os porócitos aí, célula cilíndrica que permite a entrada dessa água aí, para que ocorra o fluxo. Nós também temos essas células achatadinhas aqui, digamos assim, que nós chamamos de pinacócito, né? O pinacócito ele vai formar a superfície de revestimento externo da esponja. Então, uma sequência ali de pinacócitos vão ter a função de gerar um revestimento externo para a esponja, né? E a gente tem vários pinacócitos aqui. Essa sequência de pinacócitos de revestimento externo a gente chama de pinacoderme, beleza? Então a função dos pinacócitos é dar um revestimento na parte de fora ali da esponja. Então, e uma outra coisa que é importante a gente lembrar é que aqui, entre, né, a conoderme e a pinacoderme, nós temos essa região intermediária que a gente chama de mesoderme, mesoílo, digamos assim. Né? Então é no mesoílo, né, que a gente vai ter a distribuição nutritiva, as células que vão formar ali as espículas de estruturação da esponja, enfim, vamos ter o amebosta, enfim. Então entre a conoderme e entre a pinacoderme, nós vamos ter o mesoílo. Então tá, pessoal. De forma geral, né, essas são a estrutura e os principais tipos celulares aí que atuam numa esponja. Vamos falar a respeito de classes agora, né? Nós temos 3 classes principais aí no filo porífero, né? Calcária, Demosponge e Exactinellida. O que é importante você saber aqui a respeito dessas classes? É importante você entender, saber qual que é a composição das espículas, né, que vão dar estrutura a essas esponjas, né? Qual que é a composição? A composição das espículas podem variar de acordo com essas classes, né? Nós temos aqui a classe calcária. Vamos começar. A classe calcária, elas possuem espículas, né, que vão ser compostas por carbonato de cálcio, né? Geralmente, as esponjas da classe calcária, elas são encontradas em regiões costeiras, assim, em águas rasas, sabe? E essas espículas, elas são formadas por carbonato de cálcio, né? Espículas calcárias. É importante a gente lembrar que são exclusivamente marinhas, tá? Nós também temos uma outra classe que nós chamamos de Demosponge, certo? A Demosponge são esponjas que podem ser encontradas no ambiente de água salgada, né? Em águas marinhas, mas também a gente pode encontrar demosponges em água doce, rios e lagos. É importante a gente destacar a composição das espículas dessas esponjas, né? Essas esponjas, elas podem apresentar espículas de sílica, né? Somente espículas de sílica, ou também essas espículas elas podem estar suplementadas com fibras de espongina, né? Tipo colágeno, digamos assim, junto com essas espículas de sílica, beleza? Demosponge. Nós também temos a Exactinellida, né? Não sei como se pronuncia direito, Exactinellida, enfim, né? Que são as esponjas de vidro popularmente conhecidas, né? Por quê? As espículas que formam essas esponjas, que vão dar a estruturação dessas esponjas, é formada exclusivamente por espículas de sílica, né? Bom, justamente essa sílica que vai dar o aspecto vidroso a essa esponja.
né, são exclusivamente marinhas, sendo encontradas aí nas profundidades dos oceanos. Tá? Então, o que é importante você saber é a composição das espículas que compõem essas classes. Né? Então, na calcária, a gente vai ter espículas de carbonato de cálcio, espículas calcárias. Nós vamos na demosponge, né, espículas de sílica com fibras de espongina. E na hexactinellida a gente vai ter espículas de sílica, beleza? Vai dar esse aspecto vidroso a essa esponja. Então essas são as três principais classes. Vamos falar a respeito de tipos morfológicos agora, né? Existem três formatos, né, tipos morfológicos aí de esponjas, né? Basicamente a asconoide, ciconoide e leuconoide, certo? Então o que é importante você compreender aqui, né? Que se você for analisar, a gente nota uma diferença morfológica aqui nesses três tipos, né? Nas esponjas asconoide, ela é uma esponja menos complexa, né? O que acontece? A água que ela passa pelo poro e ela já está aqui no átrio. Então a água que entra aí pelos poros, ela já é conduzida diretamente ali pelo átrio, né? Então não existe uma complexidade quanto ao caminho dessa água, certo? Então é o tipo menos complexo aí entre essas esponjas. A asconoide. Nós temos também um outro tipo morfológico que nós chamamos de ciconoide, né? Esponjas ciconoides, a gente nota uma diferença em relação às asconoides. Ela possui esses canais radiais, né? Então é um tipo morfológico um pouco mais complexo. A água ela já não passa pelos poros e entra diretamente aqui para o átrio. Não, a água vem aqui, passa aqui nesses canais radiais, né? Que vão filtrar essa água e depois ela entra aqui chega aqui no átrio, nessa cavidade interna da esponja. Beleza? Então, o tipo morfológico, digamos que intermediário em nível de complexidade, né, para essa corrente de água, para a entrada da água. E nós temos o tipo mais complexo, né, morfologicamente falando, que é a leuconoide, né, as esponjas leucon. A gente já nota aí uma maior complexidade justamente pela presença dessas câmaras aqui no corpo da esponja. E o átrio aqui já é bem mais reduzido também, né? Essas câmaras nós chamamos de câmaras coanocitárias, certo? Então tem vários coanócitos aqui em cada câmara dessa, né? E o que acontece? A água entra aqui, né? O fluxo continua aqui nessa câmara coanocitária, os coanócitos baixam seus flagelos, né, e pega o material particulado, aí a água vem de novo para uma outra câmara coanocitária, para uma outra e tal. Depois que ela passa por todas essas câmaras coanocitárias, ela chega aqui no átrio, né? Então o que é importante você compreender aqui? A diferença não é somente no aspecto morfológico, né, de cada esponja. A diferença também tem a ver com o aspecto fisiológico dessas esponjas, né? Em que sentido, Marcelo? No sentido de que as esponjas leuconoide, por fazer a água girar mais aqui em seu corpo por conta das câmaras coanocitárias, digamos que ela possui uma maior capacidade de filtração daquela água, digamos assim, né? Uma maior capacidade digestiva, de filtração, né? Porque a água demora mais para chegar aqui no átrio e ser liberado pelo ósculo, né? Justamente porque possui essas câmaras coanocitárias. Então ela é um aspecto fisiológico também, que é uma diferença entre essas três esponjas, né? Asconoide, ciconoide e leuconoide. A asconoide a gente já nota que é muito mais simples, né? A água simplesmente passa pelos poros, né? Não existe câmaras, canais radiais, né? Ela passa pelos poros e já fica aqui, já entra em contato aqui com o átrio que é liberado pelo ósculo. Beleza? Então esses são os três principais tipos morfológicos aí das esponjas, asconoide, ciconoide e leuconoide. Vamos falar agora de reprodução, né, o nosso último tópico da aula. Então é importante a gente lembrar que as esponjas elas podem possuir reprodução assexuada ou sexuada, né? Na assexuada, então não vai ocorrer troca de gametas, né? Não vai ter variabilidade genética, portanto, o porífero que vai se originar ali do seu porífero parental, digamos assim, ele vai ser geneticamente igual, né? Nós temos três formas de reprodução assexuada: brotamento, regeneração e gemulação, certo? Primeiro aqui, brotamento, né? O próprio nome brotamento já sugere a ideia, né? O surgimento de brotos. Então o que acontece? A gente tem uma esponja adulta ali, ela continua se desenvolvendo e junto com ela podem surgir brotos, né? Brotos que seriam, podem ser expansões, né? Ramificações compactas ali no corpo principal dessa esponja. Então surge um broto e esse broto também se desenvolve, cresce ali ao ponto que ele fica pesado
e se desprende da esponja principal e ali cai, e às vezes é levado pelas correntes de água e tal, até ele se fixar um substrato, uma porção de rocha, na qual ele vai se desenvolver. Beleza? Então, brotamento é um tipo de reprodução assexuada, surge-se brotos. Nós também temos reprodução por regeneração, né? Bom, o que acontece? Existem diversos predadores de esponja, né? Temos espécies de peixes aí, alguns cefalópodes, nós temos tartarugas que se alimentam de esponja. Então, pode acontecer de uma tartaruga, por exemplo, ir lá morder uma esponja, né? E durante esse processo de mordida, alguns pedaços de esponja podem cair ali no entorno, né? O que acontece, pessoal? Esses pedaços de esponjas, eles podem se regenerar, né? Desde que haja ali os amebócitos para dar origem a outros tipos celulares, eles podem possuir essa capacidade de regeneração. Então, eles podem se regenerar, se desenvolver e formar uma esponja ali adulta, né? O porquê dessa alta capacidade de regeneração, pessoal? Isso está muito atrelado, né, à simplicidade desse animal, né? Lembra que nas características gerais a gente falou que eles não formam folhetos embrionários, não possuem tecidos, não possuem órgãos. Então, eles não são tão complexos assim a ponto de formar tecidos, órgãos, né? Eles são extremamente simples. Por isso, eles são capazes, possuem essa alta capacidade de regeneração, né? Pedaços, farelos de esponja podem se regenerar e assim por diante, tipo, se desenvolver e formar esponjas adultas, digamos assim. Beleza? Então, outro tipo de reprodução é por regeneração, tá? E nós também temos reprodução assexuada por gemulação, né? O que acontece, pessoal? Geralmente, poríferos que realizam gemulação são esponjas que estão submetidas, sujeitas a certas variações do ambiente na qual ela se encontra, na qual ela ocorre. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O ambiente que ela ocorre, às vezes, pode estar favorável para a vida dela. Ou, em outra hora, aquele ambiente ali pode estar inadequado para que ela possa estar vivendo, né? Geralmente são poríferos de água doce que realizam gemulação. Por quê? As esponjas que vivem em rios, né, elas estão submetidas a certas variações ali do nível da água daquele rio. Uma hora aquele rio pode estar cheio, né, favorável para a vida dessa esponja. Outra hora aquele rio pode estar seco, né, desfavorável para a vida dessa esponja. O que acontece? Quando o nível da água sobe, né, o rio está cheio, a esponja ela pode gemular, né, pode realizar a gemulação e assim formar gêmulas, tá? Essas gêmulas nada mais é do que estruturas de resistências, né, formada por uma série de fibras, de espículas, né, que vão formar tipo uma cápsula, e entre essas espículas existe uma quantidade relevante ali de amebócitos. Ou seja, essas gêmulas elas são estruturas dormentes de resistência. Beleza. Chega um determinado período do ano que o nível da água daquele rio abaixa, aquele rio seca. Consequentemente, a esponja que originou essas gêmulas, ela se desidrata e ali ela morre. E permanece apenas as suas gêmulas. Beleza, aquela gêmula fica dormente, paradinha ali naquele rio seco. Chega um determinado período do ano que aquele rio sobe novamente. Então, o nível da água sobe e as condições para o desenvolvimento, para a vida de uma esponja é adequada novamente. Então, o que acontece? Essas gêmulas elas liberam esses amebócitos e esses amebócitos aí se desenvolvem, se diferenciam de outros tipos celulares e ele começa a nascer, formar uma nova esponja. Beleza? Enfim, acho que ficou meio rápido, mas de forma geral é isso, pessoal. Esse tipo de reprodução, ele geralmente é em esponjas de água doce, tá? Não quer dizer que não existem esponjas de água salgada, mas é quase que exclusivamente em água doce, beleza? Em esponjas que estão sujeitas a certas variações ali do ambiente em que ela ocorre. Então formam-se gêmulas, que são essas estruturas dormentes aí de resistência. Vamos falar agora de reprodução sexuada, pessoal. Ou seja, ocorre a troca de gametas e isso pode gerar variabilidade genética, certo? O que acontece aqui na reprodução sexuada dos poríferos, pessoal? É importante a gente lembrar que as esponjas, elas são monóicas, ou seja, são hermafroditas. Elas podem produzir gametas masculinos, espermatozoides, como também podem produzir os óvulos, né, gametas femininos. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma esponja, né, que produziu os espermatozoides, o gameta masculino. Esses espermatozoides, eles são liberados, então eles saem aqui pelo ósculo e eles nadam, com o auxílio ali das correntes marinhas, até uma esponja, né, que desenvolveu óvulos. Esses espermatozoides, eles penetram ali pelos poros dessa esponja e ali no mesoílo encontra o óvulo da esponja. Então, ocorre a fecundação
entre o gameta masculino com o gameta feminino, né, o espermatozoide com o óvulo ali no mesoílo, e a partir dessa fecundação forma-se uma larva, né, uma larva ainda no mesoílo. Então existe um estágio larval aí na reprodução sexual. Forma essa larva que vai ser liberada aqui passando pelo átrio e saindo aqui pelo ósculo, né? Essa larva vai nadar, vai se fixar a um substrato e ali ela vai se desenvolver. Essa larva ela pode ser de dois tipos diferentes. Pode ser uma anfiblástula ou uma parenquímula. Isso mesmo, anfiblástula. Anfi, justamente porque existe duas regiões nessa larva, né? Uma região flagelada, né? Esses flagelos em decorrência da presença de coanócitos aqui nessa parte dessa larva. E uma região não flagelada, certo? Então, por isso que ela se chama anfiblástula. A gente vai ter essa porção com flagelo e a outra porção sem nenhum flagelo, que vai se fixar ali e desenvolver a esponja. E nós temos outro tipo larval, que é a parenquímula, que já é uma larva toda flagelada, né, com a presença de vários flagelos aqui. Esses flagelos são muito importantes, né, para a locomoção dessas larvas aí até se estabelecer a uma rocha, né. O batimento desses flagelos ajuda na natação dessas larvas. Beleza, então a reprodução sexuada basicamente é isso, né? Uma esponja vai liberar os espermatozoides, que vão infiltrar numa esponja fêmea que produziu ali os óvulos, vai ocorrer a fecundação no mesoílo, será gerado uma larva, que vai ser liberada aqui pelo ósculo, e vai nadar até se estabelecer uma rocha, tá? E elas são monóicas, né? Podendo produzir os dois tipos de gametas, masculino e feminino. É isso, pessoal, acho que ficou meio rápido agora no final, né? Mas beleza, qualquer dúvida em relação ao vídeo, qualquer crítica construtiva em relação à aula, pode estar deixando aqui nos comentários que eu gosto de ler, isso me ajuda a melhorar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar com o seu amiguinho estudante aí. E obrigado, até a próxima.